Vereadora Flora, vereador Márcio, vereador Tunico, vereador Marquinhos e vereador Lulu. Declaro aberta a 25ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Tunico Gama para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 94, versículo 2 a 3. Apresentemo-nos diante dele com louvores e celebremo-nos com salmos. Procure o Senhor, é o Deus grande e o Rei grande sobre todos os deuses. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 11 dias do mês de setembro do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizada na rua Manuel Torres, número 45, Parque Imperial, realizou-se às 14 horas a 24ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Presidida pelo vereador Marco Antônio Santos da Conceição, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Rodrigo Carlos Silva Penha, e a segunda secretaria, o vereador Alan Souza Ribeiro. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores: Rodrigo Carlos Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto, Antônio Carlos Vasconcelo Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Márcio Alvarenga de Oliveira, Marco Antônio Santos da Conceição e Alan Souza Ribeiro. Os vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos e Luiz Cláudio Alcântara da Costa justificaram as ausências.
O vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 23ª sessão ordinária, o ofício VR número 029/2023, o memorando 040 de 2023, do DETRO, número 747 de 2023, projeto de lei 082 e 083 de 2023, em matéria votada no expediente, as indicações 756, 758, 769 a 771. 784 a 786, 789 a 791, 793 a 808 e 813 de 2023. E moções de aplausos. Vereadores inscritos no expediente: vereadora Flora Maria Salles França Pinto, vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama e o vereador Marco Antônio Santos da Conceição. Matéria votada na ordem do dia: os projetos de lei 028, 033, 058, 064 e 052 de 2023. E os projetos de resolução 013 de 2023. Vereadores que discussaram no expediente final: vereadora Flora Maria Salles França Pinto, vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha e o vereador Marco Antônio Santos da Conceição. Não havendo mais vereadores inscritos, nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar, o vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, o primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. A ata da sessão anterior está em discussão? Não tendo quem queira discutir, está em votação. Ata da sessão anterior aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da correspondência em matéria que será votada no expediente. Ofício à Câmara número 029/2023, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos, presidente da Câmara Municipal, em referência ao requerimento 043 de 2023, Colenda, mesa diretora Câmara Municipal de Paraty, solicita informações quanto à empresa que atua na manutenção das escolas municipais. Prezados senhores, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar as vossas excelências que a administração pauta-se rigorosamente no cumprimento e obediência da legislação em vigor. Desta, sendo todas as informações pertinentes aos contratos firmados por esta municipalidade encontram-se disponível no portal da transparência, nos termos da Lei Federal 2527, 18 de novembro de 2018. Essa é a resposta do Vinícius, que não respondeu nada. Do gabinete do vereador Paulo Sérgio, memorando, gabinete da presidência. Assunto: justificativo de ausência da sessão ordinária.
Ao cumprimentá-lo cordialmente, tem esta finalidade de justificar a ausência do vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos em sessão ordinária que acontecerá no dia 18 de setembro do corrente ano, devido a um compromisso inadiável. Jaqueline da Conceição do Espírito Santo, chefe de gabinete. Justificativa do vereador Paulo Sérgio. Amém. Espírito Santo, amém. Ofício VR 067-2023, gabinete do vereador Lucas Cordeiro. Excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos. Assunto: justificativa de ausência do vereador Lucas Cordeiro da 25ª sessão ordinária de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente, veio por meio deste informar, justificar a minha ausência na 25ª sessão ordinária de 2023, que acontecerá no dia 18 de setembro do ano corrente, por motivo de força maior. Vereador Lucas Cordeiro. Justificativa do vereador Lucas Cordeiro. Memorando 037-2023, do vereador Alan Souza Ribeiro, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Assunto: justificativa de ausência. Prezado senhor, venho respeitosamente, por meio deste, informar que o vereador Alan Souza Ribeiro não poderá comparecer à sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Paraty, marcada para hoje, dia 18 de nove de 2023. Chefe de gabinete, Thor Monteiro. Justificativa do vereador Alan Souza Ribeiro. Tem mais uma justificativa. Ofício 037-2023, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Paraty. Ao cumprimentá-lo cordialmente, se me do presente, justificar a ausência do vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, da 25ª sessão ordinária do dia 18 de nove de 2023, desta Casa Legislativa por compromisso inadiável. Chefe de gabinete, Maria Aparecida. Justificativa do vereador Rodrigo Penha. Estou com um projeto de lei complementar número 10, de 2023, que trata aqui sobre a criação de alguns cargos aqui da Câmara Municipal para o concurso público, que não está na pauta e a presidência pediu que incluísse. Para ser lido só. Projeto de lei complementar número 10, de 2023, cria novos cargos de provimento efetivo, alterando a lei complementar número 28, de 2016, da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Paraty, o plano de cargos e carreiras dos servidores e da outras providências. O prefeito do município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paraty os cargos de provimento efetivo, de analista de recursos humanos e de tesoureiro. Artigo 2º. O artigo 6º, inciso 1 da Lei Complementar de número 028/2016, passa a vigorar acrescido das alíneas E, M, com a seguinte redação. 1. Artigo 6º. 1. Cargos efetivo, 1 cargo de analista de recursos humanos, 1 cargo de tesoureiro. Artigo 3º. Os anexos 1 e 3 do quadro A da Lei Complementar número 28/2016 passam a vigorar acrescido das seguintes redações. Anexo 1. Atribuição dos cargos criados e mantidos. Analista de recursos humanos, discriminação sumária, compete ao analista de recursos humanos prestar os serviços de execução e planejamento junto à Câmara Municipal nas áreas da administração e recursos humanos. Descrição detalhada, executar as atividades burocráticas, recursos humanos e formalizar todos os atos relativos ao quadro pessoal da Câmara. Projeto de Lei número 084/2023, altera a Lei Municipal número 2.410, de 18 de abril de 2023, Lei de concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social e da outras providências. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo.
Projeto de lei de número 084 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Defesa do Cidadão, Assistência Social e Orçamento. Requerimento número 066 de 2023, da vereadora professora Flora. Ao excelentíssimo senhor... Aqui está no Valceni? É uma cópia? É o requerimento 066 de 2023, da vereadora professora Flora. O assunto: solicita informações à comissão organizadora das eleições do Conselho Tutelar. O requerimento trata, solicitando as informações, as perguntas. Qual a razão para a redução dos locais de votação da atual eleição? A comissão organizadora esgotou as possibilidades de tentativa para manter os locais de votação na zona rural? Há ampla divulgação do local de votação e quais os documentos necessários para participar como eleitor? Ainda é possível ampliar os locais de votação para a eleição marcada para o dia 1º de outubro? Por tais motivos, faz-se necessário o presente requerimento, isto posto que se requer o pedido desta Casa Legislativa. Vereadora professora Flora. Discussão. Requerimento 066 de 2023 está em discussão? Eu quero só explicar um pouco. Só um minuto. Por favor, a tribuna. Pode usar isso, né? Boa tarde a todos. É só porque nas últimas eleições nós tivemos 4 lugares de votação, né? Na Barra Grande, no Patrimônio, enfim, na Pequenina Calixto. E a gente queria saber de verdade quais os motivos de ter reduzido todas as urnas para Pequenina Calixto. Segundo informações, lá vão ter 10 ou 12 urnas, enfim, não é que falta urna. Mas eles devem ter um motivo, e a gente está simplesmente perguntando quais são as dificuldades que eles tiveram de manter, mesmo porque o pessoal da zona rural vai ter dificuldade, apesar da solicitação do nobre vereador Lucas de transporte gratuito, que a gente reforçou e acha importante, né? Não sabemos se a Colitura ainda vai aceitar, mas, de qualquer forma, é um translado muito maior para quem está na zona rural. Então, a gente estava, desde o começo, defendendo uma ampliação dos locais de votação e, para nosso susto, não só não ampliou, como ainda diminuiu. Então, a gente está perguntando aí para a comissão organizadora, que acredito que tenha alguma explicação. Tá? Então, é isso. Requerimento continua em discussão? Não tendo mais vereador que queira discutir, está em votação.
Requerimento 066 de 2023, aprovado por unanimidade. Requerimento 067, solicitando informações ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem. Excelentíssimo senhor, requer a mesa ouvido plenário da forma regimental com fundamento no artigo 203, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja oficiado o DR, o Departamento de Estrada e Rodagem, solicitando informações se existe algum planejamento para as obras de recuperação e manutenção do trecho de calçamento do sextavado hexagonal no Parque Estadual Serra da Bocaina, rodovia RJ 165, estrada para Ticunha, que se encontra em alguns trechos em meia pista e com deslizamento e erosões, deixando a rodovia em siga e pare. Vereador Rodrigo. Autoria do vereador Lucas Cordeiro, Márcio Alvarenga, Antônio Carlos Tunico e o Rodrigo. Tinha os outros aqui. Requerimento 067 de 2023 está em discussão. Com a Bom, só falar rapidamente sobre esse requerimento que a gente fez em parceria. Agradecer aqui ao superintendente da DR, que recebeu eu, o vereador Márcio, o Lucas Cordeiro e o vereador Rodrigo, junto com a família ali da Ponte Branca, que todos sabem que a obra está parada, alegam um pouco de falta de recurso para fazer a segunda etapa, mas primordial é resolver com a família ali perto da ponte. E graças a Deus, lá com a reunião, o superintendente foi muito atencioso, onde saiu uma ata, né, Márcia? Com a assinatura ali, dando uma certa garantia para a família ali, que mora ali, que vai, de uma certa forma, foi prejudicada, e ela não tinha nada em mãos. E agora o superintendente assumiu esse compromisso, a obra deve reiniciar logo, e na conversa a gente falou sobre o retorno da segunda parte, que tem as 3 cortinas para estar realizando a obra. Segundo ele, está garantido esse retorno. E o vereador Rodrigo achou melhor a gente fazer em conjunto, solicitando aquela outra parte de cima, que já tem alguns problemas, para que a gente tenha uma resposta oficial em papel. Tá bom? requerimento 067 continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Requerimento 067/2023, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Lulu.
Indicação 809, de 2023, solicitando construção de uma ciclovia partindo da Ponte do CIEP até o bairro Ribeirinho. Indicação 810, solicitando pavimentação com concreto dos caminhos de acesso à localidade da Ponta da Joatinga. Indicação 811, solicitando instalação de placas de sinalização pare na cabeceira da Ponte de Jabaquara e o redutor de velocidade nos dois sentidos. Indicação 812, solicitando a construção de banheiros públicos masculino e feminino nas imediações da Praia de São Gonçalo. Indicações do vereador Márcio Alvarenga. Indicação 823, solicitando ação tapa-buracos e melhorias no estacionamento do carro de turismo na Rua Fresca, no Centro Histórico. Indicação 824, solicitando manutenção e troca das caixas d'água da represa de captação de água no Morro do Ditão, no bairro do Barra do Curumbê. Indicação 825, solicitando reforma das tampas do valão do beco da Dona Carmelita na Rua Veracruz, no bairro Ilha das Cobras. Indicações do vereador Marquinhos do Mamanguá. Indicação 828, solicitando manutenção de tampa de bueiro em frente ao Hortifruti Esquina dos Pomares, na Rua Manuel Torres, no bairro Parque Imperial. Indicação 829, solicitando revitalização da passarela do bairro da Chácara. Indicação 830, solicitando revitalização do estádio municipal Mário Pompeu Nardelli, no bairro da Chácara. Indicação 831, solicitando transporte gratuito, terrestre e aquaviário para moradores de baixa renda da costeira ou zona rural que necessitam vir à cidade para acompanhamento médico ou realização de exames. Indicação 832, solicitando repintura da faixa de pedestre em frente ao CIS, na Rua Doutor Derli Helena, no bairro Patitiba. Indicação do vereador Tunico Gama. Indicação 819, solicitando limpeza na parte de cima do córrego do Condado. Indicação 821, solicitando manutenção, substituição das telas de proteção na ponte de arame do senhor Martelo, é isso mesmo? No Sertão do Taquari. Indicação 822, solicitando drenagem e pavimentação na rua projetada na terceira rua esquerda após a Igreja de São José, no sentido do Coriscão. Indicação 836, solicitando viabilidade que possa fazer um acréscimo no quadro de funcionário da região norte, sendo um enfermeiro e 3 técnicos. Indicação 837, solicitando construção de fossa séptica na creche do bairro do Sertão do Taquari. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação 814, solicitando que seja feito um muro divisório dentro da Escola Pequenina Calixto, entre a quadra e o corredor. Indicação 815, solicitando que a Prefeitura crie um programa de fechamento de ruas na zona rural e urbana para crianças brincarem aos finais de semana. Indicação 816, indicando que a Prefeitura, através da SME, promova palestras e oficinas para educadores e funcionários sobre sinais de violência contra a mulher e crianças. Indicação 817, indica capacitação aos funcionários da Delegacia para atendimento às mulheres vítimas de violência. Indicação 818, solicitando que seja feita a instalação do ecoponto na Trindade. Indicações em bloco. Está em votação.
Votação. Indicações em bloco. Aprovado por unanimidade. Moção de aplauso. Moção de aplauso. De autoria do vereador Márcio de Alvarenga, a senhora Elídia Caetano de Oliveira, conhecida como Tia Lilica, em reconhecimento por seu belíssimo trabalho como agricultora, pescadora e religiosa. Moção de aplausos do vereador Márcio de Alvarenga está em votação. Moção de aplauso do vereador Márcio de Alvarenga, aprovado por unanimidade. Moção de pesar, de autoria do vereador Márcio Alvarenga, a família da senhora Maria dos Anjos, pelo seu falecimento ocorrido em 14 do corrente mês. Moção de pesar do vereador Márcio de Alvarenga, a família Senhora Maria. Senhora Maria dos Anjos está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de pesar do vereador Márcio Alvarenga, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, vereadora Flora. Volto a dar boa tarde aqui a todos. Hoje a casa não está muito cheia, mas está bom. Uma das solicitações foi o diretor da escola pequenina que nos pediu, porque a quadra ali ficou muito boa, né? Está coberta, alambrada, e o pessoal do entorno às vezes pede para jogar, ou mesmo a própria Secretaria de Esportes. Então, ele está querendo, como tem um portão lateral, para eles terem acesso à quadra, para eles não terem acesso às dependências da escola, né? E aí, então, é uma pequena mureta, que pode ser feita de alvenaria ou mesmo de madeira, para não haver acesso de quem está usando só a quadra nas dependências da escola. É uma coisa bem simples de resolver. Aí, Alex, com você. A gente também acredita que algumas ruas, principalmente aquelas ruas sem saída, por exemplo, lá no meu bairro, né, tem a Rua Colibri, que é uma rua sem saída, é uma rua muito boa, da prefeitura apoiar as associações de moradores, ou os coletivos, os grupos de mulheres, que quase em todos os bairros a gente tem uma sociedade bem organizada em fechar a rua e fazer de lá um espaço de lazer para as crianças, um espaço de leitura. Às vezes é só dar um empurrão, né? Oferecer lá uma fita zebrada, um cartazinho, alguma coisa, e a gente acredita que a gente pode, na zona rural, ampliar bastante um espaço de lazer para as nossas crianças, que seja um lugar, né, saudável e sadio.
até o meu requerimento do Conselho Tutelar também é em função um pouco disso, né? Porque a gente acaba favorecendo sempre o meio urbano em detrimento do meio rural, tanto para quem vai ser eleitor quanto quem é candidato, né? Então a gente acaba favorecendo as pessoas do meio urbano e Paraty tem uma zona rural tão rica que a gente deve prestar um pouco mais de atenção. Bom, a outra é a escola sempre é um espaço de acolhimento, né? E aonde os educadores logo percebem algum sinal de que se alguma coisa não vai tão bem dentro da casa da criança. Só que a gente precisa ser um pouco mais treinado para isso. Então, é nesse sentido que a gente acha que a Secretaria de Educação, né, a Prefeitura apoiar, para a gente fazer uma série de oficinas, de palestras e de sensibilização para o professor, o educador, a merendeira, o inspetor de aluno, todos os que trabalham na escola são educadores. Percebam os sinais que a criança apresenta, como uma forma mais arredia, começar a não comer bem, começar a ser violento. Então, existem uma série de indícios que nos apontam que a criança não está bem dentro do lar dela. Muitas vezes é a mãe que está sofrendo uma violência ou a própria criança. Então, a gente acha bem importante haver aí um trabalho nas escolas sobre isso, envolvendo os educadores. E o outro é sobre um ecoponto na Trindade. Aproveitar que a gente tem lá o Evinho, né, que ele tem esse Trindade Planet Life, que é uma organização de educação ambiental, ele faz limpeza de praia e ele recolhe muito material PET e faz bastante material, principalmente lixeiras. Então, a gente podia aproveitar a boa vontade desse cidadão e fazer do bairro da Trindade um exemplo de lugar onde tenha um ecoponto, principalmente para descarte de materiais contaminantes, né, como pilhas, baterias de celulares, e ter, basicamente, um receptáculo para o lixo seco, né? A gente não precisa separar papelão, vidro, plástico. Na verdade, se a gente tem um lixo seco, bem separado, e depois a cooperativa pegar, já é um grande passo, né? Só não misturar o lixo orgânico. Então, por enquanto, são essas as minhas palavras. Obrigada. Com a palavra, vereador Tunico. Boa tarde, presidente em exercício, caros colegas, público aqui presente. Falar rapidamente sobre nossas indicações. Vou focar até mais em duas, porque tive a oportunidade de estar acompanhando. A gente está pedindo aqui a fossa para a creche do Sertão do Taquari. E aí, Alex, eu gostaria da sua ajuda. Eu já estive conversando com a Gabriela Flora também, que tem uma entrada boa na educação. Toda vez que vai fazer um evento ali, aquela fossa está sobrando. Eu não sei se alguns dos vereadores aqui receberam vídeos. Eu cheguei a receber vídeo da comunidade e não é a primeira vez nem a segunda. Então, acho que é na hora da gente resolver o problema. Tem uma empresa aí contratada para isso, que a gente possa estar resolvendo esse problema ali da comunidade, para dar uma resposta ali para os moradores que nos encaminharam esse vídeo. Tá bom, Alex? Aí eu peço sua ajuda. Também, passar, de repente, né, os vereadores não têm conhecimento, né, tive a oportunidade de fazer uma mini cirurgia no posto do Taquari, como também está tendo aqui na Mangueira, né, no posto de saúde, porque hoje, Paraty, né, parabenizar aqui a nossa secretária de saúde, a Carla Lacerda, a gente está com 5 médicos residentes na nossa cidade. Então, eles estão aí nesse mutirão ajudando, porque daí desafoga também o hospital. E aí eu fiz essa mini cirurgia, nem sabia que tinha, aí conversando, e aí a gente vai conversando, como na reunião que já tivemos com a secretária, Taquari já tem mais de 7 mil atendimentos e Pantanal mais de 9 mil. E conversando lá com a equipe, a gente vê a viabilidade, né, de aumentar aquela equipe, o espaço físico comporta, ou dividir ali Taquari e Itarituba. E aí a gente precisaria estar contratando ou fazer um concurso público no futuro, vai ter um processo seletivo aí da saúde, de estar ali, para aquela região norte, estar colocando uma enfermeira e mais 3 técnicos, que atenderia melhor ali a população. Falar também um pouquinho aqui, Flora, dá uma sugestão, não sei, Flora, se é viável, aí tem que ver juridicamente. A gente tem, né, em relação, tem
transporte lá na Secretaria de Esporte, na assistência social, e tem uns ônibus da educação, aquele branco, aqueles que não são o caminho da escola, de repente dá um suporte caso a Colitur diga ao contrário, né? Então, fazer um levantamento com a comunidade que está precisando e aí alinhar, porque tem que ver se não tem demanda para no dia da votação para essas secretarias. Aí só tem que ver juridicamente, mas eu acredito que pode sim dar esse suporte, né? E aqui parabenizar, né, o pessoal do segundo Festival de Banana, tive a oportunidade de estar lá ontem, a vereadora também esteve, o Márcio, onde entregamos algumas moções de aplauso. E parabenizar a Pacová, a nossa secretária de Agricultura, a Patrícia, e todos os secretários, né, que ninguém faz nada sozinho, que tiveram ali junto naquele momento. Né, o prefeito esteve ali naquele momento também fazendo, né, a parte dele, e foi muito bom. Né, conforme ele também assinou depois, em relação a estar incentivando a agricultura familiar, onde vão disponibilizar mudas, né, frutíferas, mudas de banana. Na verdade, estão tentando, né, reativar a cultura da nossa cidade, que há muito tempo foi banana, cana-de-açúcar. E, claro, sem incentivo, o pessoal da época foi vendendo os seus terrenos, onde está, né, a zona rural crescendo rapidamente. Eu falo porque eu venho de família de lavradores, então a gente passou um pouco isso, e às vezes a falta de investimento acontece isso. E fiquei surpreso o prefeito assinar um documento ali, onde eles vão disponibilizar, né, muda de banana, plantio, vão dar essa assistência. Então, só fortalecendo aí a nossa agricultura familiar. Por enquanto, essas são as nossas palavras. Peço ao vereador Lulu que assume o trabalho da casa, que faça uso da palavra. Com a palavra, o vereador Marquinhos do Mamanguá. Boa tarde a todos. Venho aqui agradecer os nobres colegas por votar favorável às nossas indicações e pegar aqui um gancho na palavra do nobre vereador Tonico, dizer que na Mangueira está sem técnico de enfermagem porque não renovaram, a menina teve que sair. Há mais de um mês esperando. O processo seletivo ainda foi adiado. Então, eu acho que muito bom o trabalho que foi feito, São Roque, onde estão fazendo, só que a gente precisa desses agentes, né, esses técnicos de enfermagem ali no posto, porque na necessidade de um médico, eles podem estar ali dando seu primeiro atendimento ali. Tá? Então, fica aqui o meu pedido, né, ao prefeito e à secretária de saúde, que venha tomar as providências para que isso não esteja acontecendo, e que se resolva o quanto antes. Tá? Dizer também que estive lá no bairro do Areal Taquari, onde fui chamado lá pelos moradores, fazendo uma reunião, pedindo, né, já estão implorando, na verdade, a manutenção daquela rua. É uma rua bem extensa, a gente sabe. Na eleição, tiveram lá, fizeram alguns pontos, só um pedacinho de morro para melhorar, e segundo os moradores, lá a Secretaria de Obras não retornou lá para fazer mais a manutenção. A gente vê lá canos de água até já exposto à rua, né, pode passar carro, veículo pesado ali, quebrar e deixar aquele pessoal sem manutenção. Outra coisa que me chamou a atenção, onde os próprios moradores nos levaram lá, no reservatório de água deles. Nós temos uma empresa, Concer, ela é responsável pelas redes de água das comunidades, dos bairros. E lá, há anos que não sequer façam a limpeza. Eu fiz um vídeo lá, Márcio, mostrando a situação da água que o pessoal está se servindo. E quando acaba a água, quem vai lá, para não ficar sem água, é o próprio pessoal da comunidade que vai colocar água. Né? E a gente tem uma empresa para fazer essa parte. Né? Pelo menos a limpeza ou a manutenção, quem está fazendo é os moradores. Tudo bem, ótimo, os moradores ali ajudam, né, fazem a parte deles, mas a empresa também tem que fazer a parte dela. Tá? Por enquanto, só isso são minhas palavras. Peço ao vereador Marquinhos que retorne ao trabalho da casa.
Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Vereadora Flora, vereador Márcio, vereador Tonico, vereador Marquinhos, vereador Lulu. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 052/2023, que institui a Semana do Motociclista no município de Paraty. Origem Poder Legislativo, autor vereador Alan Ribeiro. Segunda votação. Projeto de lei de 052/2023 está em segunda discussão. Não tendo quem queira discutir, está em segunda votação. Não estou para votar, não. Tem documento para votar aqui, não. Projeto de lei 052/2023, do vereador Alan Ribeiro, está em segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei de número 52 de 2023, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 066 de 2023, que altera a lei 1800/2011, de 29 de novembro de 2011, acrescentando um artigo 3º, os parágrafos 1º e 2º. Origem Poder Legislativo, vereador doutor Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Primeiro. Projeto de lei 066 de 2023 está em primeira discussão. Com a palavra, vereador Tonico. Bom, volto aqui a essa tribuna, né, para falar novamente sobre um projeto que a gente está apresentando ao Executivo. Já estive conversando com a secretária de Educação, agora a gente vai para a parte executiva conversar com o prefeito. Já falei com alguns membros desta casa e gostaria do voto e apoio de vocês. Esse projeto de lei, o artigo 2º dele diz o seguinte: fica assegurada a inserção do pagamento de tarifas dos serviços de transporte rodoviários de passageiros do município de Paraty aos estudantes de ensino fundamental e médio da rede pública. O que a gente está incluindo e pedindo aqui para ver a viabilidade, né? E aí o Poder Executivo ele vai dizer de como, quantas vagas são, ele que vai ditar essa regra até mesmo para a gente saber se tem como bancar ou não. Parágrafo único. O benefício engloba não só as atividades curriculares, mas também as atividades extracurriculares, que visem oportunizar, viabilizar e incentivar os jovens e adolescentes na prática esportiva, na participação de cursos profissionalizantes e demais projetos culturais oferecidos pela rede pública municipal, subvencionados ou não, objetivando também o fortalecimento do programa Escola Mais Esporte. Gente, isso, como eu tive na Secretaria de Esporte, né, e hoje temos aí esse projeto Escola Mais Esporte, onde a gente pode oportunizar a criança da zona rural. Eu falo porque a gente acompanhou e vivenciou, né, que tem crianças da zona rural que às vezes não participam de nada porque o pai ou a mãe não tem condição de pagar a passagem. Todos os dias ou 3 vezes na semana. Isso aqui é viabilizar muita coisa para essas crianças. Como eu tive conversando com a secretária, se não dá para ser, vamos começar gatinhando. Bota 300 crianças. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E a gente tem que pensar que a gente está aí para entregar uma escola chamada Cefec, né, que é o nosso maior sonho da nossa cidade. Então, a gente tem que também oportunizar essas crianças. E aí, igual eu conversei com ela, a gente senta, conversa, o Executivo, junto com a Secretaria de Educação, dita a regra de como que vai ser, se vai ter ali uma faixa, né, de salário da família, alguma coisa assim, para que a gente possa oportunizar as crianças da zona rural.
Tá bom? E conto com o voto de vocês. Não, mas tem discussão, pô. Mas tem discussão. Desculpa, eu coloquei para mim, estava funcionando, ele já clicou. Projeto de lei de número 066 de 2023 está em primeira votação. Projeto de lei de número 066 de 2023, de autoria do vereador Tunico Gama, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 078 de 2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 40.000. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Projeto de lei de número 078 de 2023 está em primeira discussão. Presidente, questão de ordem, eu gostaria de pedir que a votação de primeira e segunda desse projeto. Vereador, pedir a deliberação aos vereadores. Professora Flora, como voto? Vereador Márcio? Vereador Tunico? Sim. Vereador Lulu? Sim. Projeto de lei de número 078 está em primeira e segunda discussão. Não tendo quem queira discutir, está em primeira e segunda votação. Projeto de lei de número 078 de 2023, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Peço ao vereador Lulu que assume o trabalho da casa para que eu fosse uso da palavra. Com a palavra, vereador Marquinhos. Eu volto aqui à tribuna. Esqueci de falar sobre a questão do requerimento respondido da empresa que presta serviço às escolas. O desrespeito da forma que responde a gente e sem contar a péssimo serviço feito. Estivemos na escola do Coriscão, a tinta que eles botam parece uma fita. Você chega lá, está toda descascando.
péssimo qualidade. Sem contar o serviço. Dá vergonha de dizer que teve uma empresa lá para fazer uma pintura nas escolas, né? Isso é dinheiro público. É falta de respeito com essa casa, falta de respeito com os alunos e com a população de Paraty, tá? Então, muito bem, aí o vereador Rodrigo, a gente vai estar cobrando também ao presidente dessa casa que tome as providências sobre o ofício encaminhado pelo vereador Rodrigo para que esses requerimentos que essa casa faz ao executivo que seja respondido, tá? Então, já parabenizo aqui o vereador Rodrigo também pelo ofício feito a essa casa. A gente vai estar cobrando a resposta também do ofício ao presidente e do requerimento que foi enviado as respostas para essa casa, tá bom? Só essas minhas palavras. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final e nada mais a tratar, dou por encerrado a sessão agradecendo a presença de todos. Tenham uma boa tarde.